O Olímpia de 2026 está chegando. E entre muitas especulações, entre muitas teorias, muitos palpites, eu trago aqui o vídeo para vocês do cara que para mim, infelizmente, vai ganhar o ano de 2026 na categoria Open. No decorrer do vídeo eu já explico o porquê, infelizmente. Tanto que eu acho que isso pode entrar num debate, eu acho que isso pode puxar uma discussão sobre como que está realmente a categoria da Open atualmente. É uma categoria que eu gosto bastante, eu prefiro a Classic, mas acho que qualquer pessoa que gosta de fisiculturismo acompanha fisiculturismo pela Open e pela Classic. As outras já deixaram há um bom tempo de importar tanto assim para nós. E nesse vídeo aqui de hoje eu quero ver como que tá o treino do Derek Lunsford e também falar sobre essas projeções do ano de 2026 na categoria Open. O Olímpia tá chegando e eu vou começar a trazer vídeos de atletas que eu acho que podem ir bem, acho que podem surpreender, atletas que eu acho que podem decepcionar. Então vai ser um vídeo bem interessante, vamos ver o que o Derek tá fazendo para defender o seu título e vou comentando com vocês o que dá para esperar dele e o que dá para copiar dos treinamentos atuais que ele está fazendo. E aí galera, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre Derek Lunsford. Eu peguei um vídeo mais atual que ele postou fazendo um treino de perna. Acredito que não é um ponto fraco para ele necessariamente. O grande problema dele é os braços, mas é os braços em si, mas não tem muito o que fazer, já que ele, injetou, digamos assim, ele montou os braços, é o que tem, já tá tendo, sabe, não tem muito o que melhorar. E mais ou menos o aspecto de liso, ele podia ser um cara um pouco mais seco, um cara mais detalhado, um cara mais fibrado, mas isso também não tem muito o que fazer em questões de treinamento. Então, no final das contas, eu peguei um treino de perna do Derek só porque era o mais atual. Eu pensei em pegar um treino de braço, que para mim é o grande ponto fraco dele. E aí eu acho que seria melhor de analisar as estratégias que ele tá fazendo. Só que é um treino de 4 semanas atrás, 3 semanas atrás. E como a gente tá chegando perto do Olímpia, eu acho que, já muda bastante, 3, 4 semanas de preparação para um cara desse nível já tende a mudar bastante. Isso que eu estou falando de 3, 4 semanas que ele postou o vídeo, vai saber quando que ele gravou. Então isso ia pirar ainda mais. Então eu acabei fazendo esse react, pegando esse treino de perna aqui dele mesmo. O que é importante de a gente ver num atleta Olímpia, num cara que realmente leva a sério, independente da categoria, independente da posição. Preste atenção na concentração dele. Obviamente não tá com áudio os vídeos, o vídeo que ele tá do treinamento dele não está com áudio, mas mesmo sem o áudio você consegue perceber o quão concentrado ele fica antes de fazer a série. Tu não vai ver ele distraído, tu não vai ver ele mexendo no celular, tu não vai ver ele fazendo outras coisas. Antes de começar a série, tu vê que ele respira, ele fica na frente da máquina e ele vai mentalizando o que ele tem que fazer. Acima de qualquer estratégia, acima de qualquer exercício, acima de qualquer execução, essa mentalidade você tem que ter em toda a série que você vai fazer. Os 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos, o tempo que você fica antes dessa série de trabalho não é só para o seu físico descansar, não é só para o seu físico recuperar, para os seus batimentos cardíacos baixarem, para você recuperar seu fôlego. Não serve só para isso. O mais importante nesse intervalo de descanso antes de uma série é você se concentrar no que você está fazendo, é você ter aquele foco e pensar o que eu tenho que fazer agora. Tu vê que um atleta, principalmente desse alto nível, ele tem muito claro isso na cabeça dele. Ele não pega, termina uma série, fica descansando, fica conversando, mexendo no celular e já faz a outra. Tu vê que ele até pode fazer isso, mas quando ele vai fazer a série, ele se concentra nela. Ele para, ele realmente mentaliza o que ele vai fazer. Sobre a questão do treinamento, cara, treino de perna não tem muitas coisas para mudar, muito o que reinventar a roda. Ele começou fazendo cadeira adutora, que é para os adutores, depois começou fazendo abdutora,
Por que ele fez isso? Sendo bem sincero, não sei. Talvez por uma questão de pré-ativação, talvez por uma questão de... Sendo bem sincero, não sei. Talvez por uma questão de aquecimento, não sei muito, tá? Não é necessário você fazer no começo do treino. Você pode fazer esses 2 exercícios, que são bons exercícios. Um para a parte interna da coxa e o outro para o glúteo. São excelentes exercícios, mas você pode fazer ele no final do treino, que é o que eu recomendo. Porque se você ativa muito o seu glúteo, se você cansa muito ele, quando você vai fazer um agachamento livre, algum exercício que exija essa musculatura para estabilizar o seu físico, talvez você tenha problema porque o seu glúteo já está fadigado. Então acaba que eu recomendaria você fazer esses 2 exercícios mais para o final do treino do que no começo em si. Depois uma mesa flexora, uma cadeira extensora e agora foi para o agachamento. Mesa flexora e cadeira extensora antes do agachamento faz sentido para um aquecimento do seu joelho. Você consegue deixar seu joelho preparado para porrada, preparado para grandes estímulos, aquecendo ele no próprio exercício. Então, se você quer aquecer seu joelho, faça mais séries preparatórias, faz um aquecimento bem feito, faz figure 7 bem feitas antes de você agachar pesado. Então é no própria máquina, você vai fazendo séries que você vai progredindo carga, vai baixando repetições e vai deixando o seu joelho pronto para aquela porrada que você vai dar na sua série de trabalho. Mas caso você já tenha algum problema articular aí, ou até tenha algum problema de confiança, você não se sente seguro em começar pelo agachamento livre, começar pelo agachamento em si, uma técnica muito boa, uma estratégia muito válida é você fazer extensora antes ou mesa flexora antes. Ou também você pode pegar e fazer os 2. Assim você naturalmente vai aquecer mais o seu joelho, porque você está estendendo ele, flexionando ele. E aí quando você for agachar, quando você for realmente fazer um exercício pesado para o quadríceps, o mais pesado do seu treino, o seu joelho já está bem aquecido. Então você vai estar com um aspecto mental melhor e não vai baixar tanta carga assim. Você tende a perder um pouco da carga, perder um pouco da performance que você vai fazer no agachamento, principalmente na extensora, mas não é nada que vai prejudicar. E acima de tudo, vale a pena se você já tiver uma dor no joelho, se você já tiver algum problema de confiança nesse momento em si do seu treinamento. Estratégia muito válida. Os atletas mais antigos, aqueles que treinam melhor e já devem ter alguma lesão, algum problema ali, pela uma questão de uso mesmo, tendem a fazer isso. O atleta que mais fazia isso, que pelo menos vem na minha cabeça, que com certeza você conhece, é o Chris Bumstead. O Chris Bumstead fazia isso em todo o treino de perna dele. Sobre o físico do Derek Lunsford em si, principalmente do quesito que eu falei de que eu acredito que infelizmente ele vai ser o Olympia novamente, não é porque eu não gosto do físico do Derek. Pra mim é até o oposto. Pra mim o físico do Derek é o mais legal, é o mais bonito. Eu acho que ele é o mais balanceado, entre aspas. Ele é muito grande. O grande problema dele é que ele não é tão alto, então ele não fica parecendo ser tão grande assim. Mas eu acho que a dorsal dele é um absurdo. Eu acho que ele posa bem. Eu acho que ele é um excelente embaixador do fisiculturismo. Então eu acho que ele tem vários pontos fortes. O único problema, entre aspas, dele, não é entre aspas um problema, é que ele é meio baixo. E quando a gente fala de fisiculturismo, principalmente a categoria Open, tu quer aquele cara que é um armário, tu quer aquele cara que é um volume muito grande. Quando o Derek tá posando, principalmente no Olympia, ele parece um 212 muito grande do que necessariamente um Open Bodybuilder. No final das contas, isso não seria um problema, ou pelo menos isso não é um problema, já que independente se ele é um 212 grande ou ele é um Open pequeno, aí interaja, enxergue como você quiser, ele é o melhor do palco, ele venceu justo, na minha opinião ele venceu relativamente justo, não sem muita discussão. Eu acredito que quando a gente fala de Open, ele não é o físico que a gente imagina um Open muito mais o Samson Dauda, muito mais até o Andrew, o Nick Walker, Deus me livre, mas acho que esses dois caras eles representam mais a Open. Eles lembram mais os Open tipo o Phil Heath, o Ronnie Coleman, caras que não adianta, tem que ser muito grande. O cara, um Open Bodybuilder, pra mim, um Mr. Olympia Open, o cara tem que ter 1,80 pra mais, assim, o cara tem que ser um volume absurdo.
Só que esses caras que eu falei, são extremamente inconstantes. O Samson Dauda tem o apelido de Samson d'água, então tu já imagina como é que é a constância desse cara. O Andrew Jackett, ele tem um físico, cara, todo errado, todo torto, todo pontudo. Então, a melhor linha, o cara com o físico mais bonito do palco inteiro, se estragou inteiro, tá com os braços tudo mexidos, a panturrilha tá uma bola de sagu ali. Então, não é um físico que tá me agradando já. Além de ser um cara que é extremamente inconstante. Então, a chance dele ir mal é muito grande. A chance do Soldado ir bem também não acho que é muito alta, pelo quesito de que ele sempre chega inconstante e ele não entendeu ainda o balanço. Ou ele chega muito grande, mais liso, ou ele seca e perde todo o volume dele. Ele não entendeu ainda o balanço. E eu acho que isso é muito pela questão do treinamento dele, tá? Já que o treinamento dele é uma bosta. Mas aí é papo outro vídeo, é papo o vídeo que eu vou fazer do Samson Dauda em si. Então, eu acho que o Derek, infelizmente, vai vencer, não pela culpa dele, mas acho que hoje ele entrega o melhor dos mundos, ele entrega o melhor shape que tá tendo. O Rádio Chopin é aquela coisa, já tá entre aspas, declínio / estagnação. Ele não evolui muito mais que aquilo, afinal de contas é um cara já bem mais velho, muito experiente em competição, não tem muito mais o que extrair. O Martin Fitzwater eu acho que nem vai subir. O Nick Walker nunca vai ser Olímpia porque a linha dele é horrível. E não tem ninguém na Open chegando absurdamente. Eu queria muito ver o Worlds esse ano. Queria muito ver como que o Worlds vai ficar. Mas o Worlds não vai competir. Então acaba que as opções estão muito limitadas. E eu até gostaria de perguntar isso para vocês, se vocês têm a mesma opinião que eu. E eu acho que talvez eu tô sendo generoso, porque eu acho que com certeza é o Olímpia que eu tô menos empolgado que eu assisti. Eu tô acompanhando o Olímpia desde 2020, basicamente foi o ano da pandemia, ali a estreia do Ramon que eu comecei a gostar um pouco mais de fisiculturismo e aí eu comecei a acompanhar. Cara, esse ano aqui eu tô zero empolgado e eu tô percebendo que o clima também tá assim. Então não tem muitos vídeos sobre. O Ramon, que é nosso grande embaixador, acho que começou a preparação agora há pouco, ou começou a fazer vídeo agora há pouco, tinha sido completamente sumido, não fez nada, não falou nada, e simplesmente começou a prep, vamos ver se ele posta mais vídeos. O Brandão não vai competir, os Mentizei, que é aquela coisa, não sei quem vai competir, não sei quem vai, e no final das contas a gente sabe mesmo que ninguém vai ganhar ali, ninguém vai ganhar do Bilal, ou do, qual é o nome do Terry? Não é Terry, eu esqueci o nome, Ryan Terry, né? Ryan Terry, que é o nome do Olímpia da Men's-Physique. Então no final das contas a gente sabe que ninguém vai ganhar no Men's-Physique e não tem também nenhum cara de massa, um cara que te impacte, um cara que tu queira ver na Men's-Physique. Não tem. O último que tinha era o Kaique Pro e o Kaique Pro tá na Classic. Inclusive o Kaique Pro pra mim também é uma grande decepção esse ano, cara. Ano passado ele subiu na Classic, todo mundo queria ver. Tivemos aquele choque de realidade, pô, ele não tá no nível ainda. E aí passou um ano inteiro, agora levantou a polêmica que ele parece que não quer mais competir, ou ele não tá mais focado nisso. Então realmente esse ano não tem ninguém, cara. Eu tô assim, zero animado com todo mundo. O único cara que a gente quer ver no final das contas é o Ramon, para ver se ele vai defender o título. Já comentei aqui em alguns vídeos do canal que eu fiz sobre o Mike Satterfield que eu não me surpreenderia se o Mike ganhasse do Ramon, porque afinal de contas o Ramon ganhou do Mike, mas foi apertado, foi uma disputa ali bem acirrada, e o Mike tinha feito muita bosta, o Mike tinha estragado muito, tinha brigado com muita gente, e no final das contas eu acho que isso pode ter pesado contra ele. E o Ramon, nesse ano de 2026, fez um trabalho horrível com o Mr. Olympia. O cara cavou um buraco, se jogou dentro e tá saindo do buraco faltando 12 semanas para Olympia. Então, acho que isso pode pesar contra sim.
A galera acha, o brasileiro tem isso de achar que é só ele que existe no mundo, ele é o melhor de todos e babá. No final das contas, sabemos que fisiculturismo é um concurso. Então tudo isso pesa. Então eu não me surpreenderia se o Ramon perdesse também para o Mike Summerfield. E aí o ano de 2006 foi um completo lixo, né? Vamos ser sinceros, o ano de 2006 foi pouquíssimo. Cara, eu tô falando e vendo o treino aqui, o treino já tá meio redundante, não? Já estão se passando, não estão? Pera aí, já falo um pouco sobre o treinamento. E aí, se o Ramon perder no ano de 2026, Olímpia, o ano foi uma bosta, né? O ano pra físico foi uma bosta, e aí 2027, sabe-se lá o que a gente pode esperar. É torcer que o Brandão volte a competir, torcer que o Kaique volte a competir, torcer que uns caras aí impressione, sei lá, um Ramon vá pra Open, alguma coisa movimente o cenário, porque pelo menos eu tô bem cabisbaixo, tô bem abatido, tô com zero empolgação para esse ano de 2026. Eu até gostaria da sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vendo aqui o vídeo do Derek por cima, o treino tá começando a ficar um pouco redundante, sim. Caso você não saiba o que é redundância de estímulo, no final do vídeo de agora, no final do vídeo do Derek, eu vou botar o card do vídeo que eu fiz falando sobre redundância de estímulo, que lá eu fui bem completo sobre esse assunto, ensinando você a identificar o que é isso, como evitar, quais são os benefícios, quais são os malefícios de você estar fazendo isso no seu treinamento. Enfim, ficou bem completinho esse vídeo que eu vou botar no card aqui para te ajudar a entender isso. Mas resumindo, bem resumido, redundância é fazer mais do mesmo, fazer um exercício muito parecido com o outro. Então ele fez lá a extensora e a mesoflexora, beleza, exercícios bem diferentes. Aí ele fez um agachamento no cinturão, que basicamente a gente poderia falar que é um agachamento sumô. Então ele pega mais glúteo do que necessariamente quadríceps, é um exercício mais focado em glúteo. Aí ele fez um hack. Ele fez aquele hack bem horizontal, que aí é um hack, não tem muito o que falar. E agora ele está fazendo um agachamento pêndulo. São 3 padrões de agachamento que eu não recomendo que você faça isso em hipótese nenhuma do seu treinamento. 3 padrões de agachamento já é um pouco demais. Mas aqui dá para passar um pano? Dá. Porque você consegue entender o que ele está tentando fazer ou o que ele pelo menos fez. Ele fez um agachamento focado em glúteo. Depois ele fez um hack que é mais focado em quadríceps. E aqui ele tá fazendo outro hack que também foca em quadríceps. Só que aqui ele mudou o perfil de resistência. O hack que ele fez era provavelmente um perfil descendente. E aqui o pêndulo que ele está fazendo é um perfil ascendente. Recomendo você fazer 2 padrões de agachamento só mudando o perfil de resistência? Não recomendo. Mas se você for fazer... não é que não vai vomitar, né? Puta que pariu. Eu vou passar um pano que ele tá treinando com o Olímpia da Open, né? Então, beleza, mas não vomite nos seus treinos, cara. Não faz sentido. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Eu nunca cheguei a esse ponto. Eu já cheguei a ficar zonzo com o ouvido zumbindo. Mas agora, zumbindo é zunindo. Acho que é zunindo, né? Não é zumbindo. Zunindo. Mas nunca cheguei a vomitar. O que eu tava falando? Me perdi. Sim, sobre os perfis de resistência. Oh, meu Deus, o moleque vomitou até a alma. Não acho que vale a pena, tá? Não faça um treino assim que você só muda o perfil de resistência num padrão de agachamento. Não acho que vale a pena. Se você for fazer 2 padrões de agachamento, como o Derek fez aqui, na verdade o Derek fez 3, mas se você for fazer essa pegada de 2 padrões de agachamento num treino, acho que sim é válido você mudar o perfil de resistência. Na verdade, eu vou até além. Eu acho que o mínimo que você pode fazer é mudar o perfil de resistência. Se você vai fazer 2 padrões de agachamento com o mesmo perfil de resistência, aí não tem sentido nenhum que você está fazendo. Então, basicamente, fazendo meu veredito final, o treino do Derek é um treino muito bem feito. As execuções do Derek são muito boas. Então tu vê que tudo bem que tá numa cagadinha aqui, né? Tá metendo sei lá o que ele tá metendo. Metendo tipo parcial, né? Não tá indo até o final. Mas enfim, vamos dar uma ignorada. Vamos passar um pano porque ele é Mr. Olympia. E também porque ele é treinado pelo Pacha. E eu gosto do Pacha. Então,
Ele tem um treinamento bom, ele tem execuções muito boas, tu vê que ele tem proximidade com a falha, tu vê que ele se dedica muito nas séries. O principal ponto que eu recomendo que você copie do Derek é essa entrega que ele tem, essa concentração. Tem outras coisas que eu acho que não é tão válido, por exemplo, ele tá fazendo muitas repetições aqui, tá fazendo umas parciais que eu também não acho válido, principalmente falando de uma máquina que é ascendente. Então ela vai ficar mais pesada lá na parte alta do movimento, lá no comecinho na verdade, lá no final do movimento ali, que é onde ela mais fica pesada, e o cara tá fazendo uma parcial no começo do movimento, sabe? Nem combina com o perfil de resistência da máquina, então não é uma estratégia que eu acho muito válida. Mas se você tiver essa entrega que o Derek está tendo, independente da sua planilha de treinamento, independente da sua estratégia, você consegue evoluir o seu físico. O grande ponto que eu falo muito aqui no canal é que você não vai ter genética do Derek. Então pode ser que você consiga evoluir o seu físico treinando desta forma, com essa entrega, e sim, é totalmente possível, mas talvez você não ganhe ou você não conquiste o físico que você imagina, o físico que você poderia ter treinando melhor. Se você progredir carga e for consistente no seu treinamento, você consegue evoluir o seu físico. Mas pensando que você é uma pessoa normal, que você não tem uma genética muito absurda, acredito que quanto mais você maximizar os seus treinos, quanto mais melhorar o estímulo que você gera para a hipertrofia do seu físico, melhor vai ser para o seu desempenho. Então recomendo que você treine assim? Não. Recomendo que você se inspire e você tenha essa garra no treinamento. Mas agora fazer esse treino assim eu acho que já é um pouco demais. Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Como eu falei, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre redundância de estímulo. Acredita em mim, assiste este vídeo. Ele faz total diferença para os seus treinamentos. Ele consegue maximizar demais o estímulo que você gera no mesmo treinamento. Então, vai por mim. É um vídeo que vale muito a pena você ver.